Eu acho que quando se percebeu, isso foi ainda em maio, talvez no início de junho, que Juan Tressoldi não continuaria, teria sido o momento de ir à busca desse zagueiro, já se não há ninguém vindo da base que possa ocupar essa posição de ser a terceira opção, vamos dizer assim, entre os reservas. Agora, mais uma vez, estamos avisando ao mercado, olha, eu preciso desesperadamente de um zagueiro. Vai vir alguém, o São Paulo não vai pagar transferência, mas o não pagar transferência não quer dizer que nós não pagamos luvas contratuais. E o valor dessas luvas contratuais de um possível zagueiro acabaram de aumentar algumas dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de reais ou de dólares ou de euros após uma declaração dessa, que nós precisamos de um zagueiro agora. Não é para o ano que vem, não é para o ano que vem. Então, o Belmonte acabou de aumentar o valor das luvas contratuais de algum zagueiro que ele pretenda trazer. Não é uma inteligência negocial, né, Flávio? O Belmonte ele é muito emotivo. O Belmonte ele é uma pessoa... Eu falo isso para ele, que é a minha visão dele, que ele é torcedor demais para ser dirigente. Então, ele se envolve demais e às vezes faz algumas coisas pela emoção, não necessariamente pela razão. Mas uma coisa que me deixa, honestamente, mais decepcionado é quando fala que nós precisamos de um lateral direito. Em maio, nós fizemos uma venda do Ângelo, ainda com 16 anos, para entrega daqui a 2 anos, e todas as informações que eu tenho sobre venda, sobre contratações, valores são da imprensa, então eu não tenho acesso a nenhuma informação privilegiada em termos de contratações ou vendas de jogadores, mas toda a imprensa repercutiu a mesma condição, que seria uma venda de 5 milhões de euros, mas que se até o momento dele se transferir efetivamente, o Ângelo tivesse disputado mais de 2.000 minutos em campo, que o São Paulo teria um bônus de 1 milhão de euros. Então, essa é a informação da imprensa. Então, estou considerando que seja verdadeira. Aí, nós estamos indo agora atrás de alguém que vai tornar mais difícil o nosso jogador atingir essa meta? Isso não deveria lembrando ainda que o Moreira foi emprestado no começo do ano. Então, Maurício, o Conselho Deliberativo não vê contratos de jogador e de comissão técnica. Esses contratos, isso estatutário, no estatuto, que os contratos de jogadores e de comissão técnica não são apresentados ao Conselho Deliberativo. O Conselho de Administração tem direito de acesso a esses contratos um período após a efetivação, mas também não é previamente. O mesmo Conselho de Administração não os vê previamente. Então, é uma atribuição exclusiva da diretoria eleita, presidente, vice-presidente e as pessoas que ele contrata e indica. Mas, voltando à questão do lateral direito, é isso, acabamos de emprestar o Moreira, temos o rapaz, o Ângelo, que pode gerar, se não forem os valores exatamente esses, mas se ele ficar em campo, nós vamos ter um bom bônus. Mike fez uma partida excelente contra o Vitória no sábado, e agora nós vamos sair correndo atrás de um lateral. Isso sem falar do Igor Felisberto, que é jogador de seleção sub-20, né? Tá aí realmente figurando nas categorias de base muito bem. E aí vem também uma falta de planejamento de base, né? Base é para servir o time profissional, né? Como é que nós fomos campeões da Copa São Paulo Júnior e não temos um garoto para sentar no banco de reservas como zagueiro? Um zagueiro? Né? O que aconteceu? Bom, vou seguir aqui, Flávio. Eu acho que talvez a gente até já tenha passado um trechinho aqui desse próximo ponto, mas vou deixar você fazer seu comentário na sequência aqui. Perfeito. Deixa eu puxar aqui. O que nós temos como convicção é que nós vamos terminar o ano com superávit. Nós vamos ter superávit esse ano. De que forma?
da forma que for possível ter superávit. Agora, todos vocês, isso é público, basta ver. Eu tirei 18 atletas do elenco e trouxe 5. Né? Então eu tive uma redução de folha, é claro, é evidente. Né? Nós não contratamos nenhum jogador com transfer e já fiz todas as vendas que estavam no orçamento. Como que a gente pode estar gastando muito? Não, é o contrário, nós estamos gastando pouco nesse momento. E tendo um time competitivo. Isso que é o mais importante. O nosso time é competitivo. Eu ouvi muita gente dizer que o time não era competitivo, e o time é sim competitivo, tem mostrado agora no Campeonato Brasileiro. Diga, Flávio, você tinha algum ponto a fazer sobre essa ponderação? Eu acho que a questão, em princípio, de falar o time competitivo, eu não discordo. Eu acho que nós temos um time que encara, que tem condição de enfrentar qualquer adversário no Campeonato Brasileiro, que tem condições, que fez uma boa campanha de Libertadores. Fomos eliminados numa Copa do Brasil, acho que muito mais por erros nossos. Eu não gosto de comentar arbitragem. A arbitragem no Brasil é muito ruim desde Charles Miller, então prefiro não comentar a arbitragem, mas nós demos as chances para que nos eliminassem. Então, mas eu acho que o time é competitivo. Quando o Belmonte fala que reduziu, eu não posso desmentir e não posso confirmar, porque o São Paulo Futebol Clube não publicou os seus relatórios. O Palmeiras publicou, então eu posso avaliar como que está o andamento da execução orçamentária do Palmeiras, o previsto contra o realizado. O Flamengo publicou, então eu também tenho como avaliar essa situação. O São Paulo, eu não posso desmentir nem confirmar. Saírem 18 jogadores e entrarem 5, ok, você vai ter menos gente para usar o vestiário, menos gente para comer, tomar café da manhã, almoço, mas não necessariamente a tua massa salarial diminuiu. Ninguém sabe quanto ganha o Oscar. Ninguém sabe quanto ganha os jogadores do São Paulo, o que eu acho que está correto. Eu acho que essa é uma informação sensível, uma informação de cunho pessoal, mas a massa salarial nós poderíamos enxergar se talvez, não sei, se um Oscar custa mais do que 10 dos que saíram, não sei. Não temos essa informação. Então o Belmonte parte talvez de um princípio, puxa, saíram 18, entraram 5, estou gastando menos. Não sei. Esse ano, talvez só para um alerta, em junho os atletas tiveram férias. Quando você tem férias, aí é uma questão da contabilidade, esse dinheiro não aparece como salário, ele sai das provisões. Então, isso é uma matemática contábil só uma questão. Torcer algumas comparações diretas contra o ano anterior. Então, deve tomar cuidado, ou mesmo com períodos anteriores. Mas é isso. Então, não dá para saber. Eu não posso desmentir e não posso confirmar, porque o clube não publicou. Sobre o negócio das férias, a informação que eu tenho é de que não foi oficialmente as férias da CLT. Sim. Foi um recesso, e não entra a questão de 1/3 das férias, adiantamento de 13º, nem nada. Essa informação é verdadeira, viu, Ale? É dita até abertamente lá dentro do clube, porque de fato, os jogadores ficaram fora de prática, né, fora de treinamentos, né, ou seja, de férias, né, de folga, entre aspas, durante 10 dias. Né, o Arnaldo Ribeiro, nas suas críticas, fala que esse período foi... Fala-se que o São Paulo descansou mais. Não, na verdade, o São Paulo teve um período mais curto de férias, de folga, né, sem trabalhos, mas, de fato, pela lei trabalhista, como você bem falou, não é possível que isso fosse feito no período aí da Copa do Mundo de Clubes. Bom, e para encerrar aqui, Flávio, embora a gente esteja adorando aqui o debate, mas a gente não quer tomar a sua noite toda... Só antes de passar para o próximo ponto, né, que também quando o Belmonte diz que estamos gastando pouco,
Eu acho que isso é muito relativo. Como o ser competitivo é relativo. Então, hoje estamos numa 7ª posição provisória, que podemos ser ultrapassados ainda no final do primeiro turno. Tem 2 equipes que podem nos passar, o Fluminense e o Atlético Mineiro. Espero que não façam. Mas nós temos a mesma pontuação de um Mirassol, o Mirassol com 2 jogos a menos. Então, o que é gastar pouco? O gastar pouco é você ter um gasto que seja compatível com o teu resultado. Duvido que o Mirassol esteja gastando mais do que o São Paulo. Veremos isso em abril do ano que vem. Pois é. Bom, coloquei aí no ar uma enquete aqui, né? Até porque a gente faz esse programa com vocês, né? Se vocês concordam com o Belmonte e acham o time do São Paulo competitivo. Já fui cornetado aqui na enquete falando que o time titular do São Paulo pode até ser competitivo, mas o elenco ele está abaixo. Bom, então vou colocar aqui, pessoal, o último ponto aqui, foi uma pergunta feita pelo nosso colega Paulo do Vale, da Rádio Bandeirantes, em que ele pergunta como o Belmonte, digamos, pessoa física, né, ou ele individualmente, não aí como instituição, como São Paulo, como que ele se sente ao ser constantemente criticado, né? Então vamos soltar. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Lucas Moura tem boas possibilidades de ser titular no sábado. Ele retornou recentemente, né, no confronto contra o Vitória, ele teve cerca ali de 15 minutos. Já contra o Atlético Nacional, na última terça-feira, ele teve cerca de 20 minutos ali, e essa é a expectativa dele cada vez mais tendo essa minutagem. Contra o Sport já existe uma expectativa maior dele começar a partida entre os titulares. O elenco se reapresenta nesta quinta-feira, teve folga no sábado depois ali do jogo, no sábado não, na terça-feira depois do jogo contra o Atlético Nacional, então agora o elenco vai se reapresentar e aí o Crespo já vai começar a detalhar ali as opções que ele quer para esse jogo. Existe uma expectativa internamente, ainda não é confirmado, porque ainda terá o treinamento de quinta, terá o treinamento de sexta e aí o Crespo vai tomar uma decisão. Mas já existe uma expectativa, até pelo lado físico do Atlético Nacional, que ficou bem claro estar mais inteiro na partida de terça do que o próprio São Paulo, do São Paulo poupar alguns jogadores para a partida contra o Sport. Alguns até sequer iriam viajar para esse confronto, mas é um elenco curto, então ainda será algo trabalhado, estudado e testado pelo técnico Hernan Crespo. Nessa rotação, existe a expectativa do Lucas Moura ser titular contra o Sport. E aí a expectativa seria dele jogar em algo entre 60 a 70 minutos contra o Sport, porque aí ele já estaria em plenas condições de atuar durante os 90 minutos contra o Atlético Nacional no jogo de volta, caso isso também seja uma ideia do técnico Hernan Crespo, porque além do lado físico do atleta tem a questão técnica, né? O Crespo pode acreditar que o Lucas Moura ainda não consegue entregar o 100% e aí ele pode acabar deixando ele no banco de reservas contra o Atlético Nacional. Mas no cronograma físico do Lucas Moura, a expectativa já era justamente de ter essa minutagem maior contra o Sport, porque seria um confronto entre os jogos da Libertadores e o São Paulo nessa semana priorizaria a Libertadores e aí contra o Sport iria com a equipe reserva e aí o Lucas já poderia ter mais espaço, já poderia ter mais minutos. Então essa é a expectativa. O Lucas até eu comentei isso nas minhas redes sociais, o Lucas estava aparecendo até um pouco abaixo fisicamente, a gente não sabia ao certo se era uma questão do joelho ou não, mas pelo que a gente pôde entender ali, conversar com algumas pessoas, o Lucas não sentiu nada mesmo não. Foi puramente falta de ritmo de jogo mesmo, um jogo pegado, um jogo que estava com uma intensidade lá em cima, e o Lucas acabou não conseguindo acompanhar, o que é natural, né? O cara voltou aí há pouco tempo, em 6 meses praticamente não tinha ainda um tempo completo jogando, então era natural ele sentir essa falta de ritmo de jogo, então foi mais uma questão da falta de ritmo do que propriamente algo mais físico
em termos de dores no joelho e tudo mais. Nada que tá fugindo desse cronograma que o Lucas Moura e o Cohen, que é o médico especializado no tema, que é o médico do Lucas, já tinham planejado para esse sentido. Você acha que é uma boa o Lucas Moura ter minutagem maior, começar como titular contra o Sport? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. São Paulo Futebol Clube, Juan Tressoldi, que negocia com o São Paulo, ou melhor, que a diretoria do São Paulo estava tentando a contratação. Adivinha o que está acontecendo? Ele está com negociações bem avançadas para se tornar reforço do Atlético Mineiro. E olha, o São Paulo mais uma vez não consegue fechar uma negociação no mercado. O Atlético Mineiro está buscando, né, um novo zagueiro justamente para a vaga do Igor Rabelo. O Igor Rabelo estava completamente fora dos planos, a diretoria já entendia que era melhor ele ter um novo destino, está liberando ele provavelmente para o Fluminense, né, do que a gente ainda tinha conversado, as conversas estavam avançadas com o Flu, mas ainda não estavam fechadas. E aí, o Atlético Mineiro está buscando um novo zagueiro no mercado. E aí viu essas condições do Juan Tressoldi de fato fechar essa contratação. O Bragantino também estava de olho na situação do Juan Tressoldi, mas preferiu não fechar essa contratação pelas questões físicas e médicas, porque o Juan acabou de passar por um procedimento no joelho, mas ele está bem, ele está apto para jogo. O Atlético Mineiro também está com todo o respaldo médico também para realizar essa contratação, então Juan Tressoldi deve ser confirmado nas próximas horas como novo reforço atleticano, deve reforçar o Atlético Mineiro aí na sequência da temporada, um empréstimo de uma temporada com o Sassuolo, com uma opção de compra caso o Atlético queira ficar com o atleta em definitivo depois. O Juan era um desejo da diretoria de manter o atleta, né? O São Paulo não fechou a contratação dele quando tinha a oportunidade, já que ele tinha vínculo até o dia 30 de junho, e aí o São Paulo não fez valer ali a sua prioridade de estender esse empréstimo, e aí depois da lesão do Arboleda, a diretoria voltou a procurar o Juan, mas as negociações acabaram não acontecendo da melhor forma, e o São Paulo perde mais um jogador no mercado da bola. O Igor Rabelo já tá indo aí prestes a ser reforço do Fluminense, agora o Juan, Rafael Tolói, o São Paulo acabou não conseguindo também a concretização de sua chegada, e o São Paulo segue em busca de um novo zagueiro no mercado da bola. A tendência, né, estamos na quinta-feira, se nada evoluir de uma maneira relâmpago, o São Paulo vai para Recife apenas com os 3 zagueiros titulares que são da posição para esse confronto. E aí como é que vai fazer? Vai ter que apelar para as improvisações caso queira rodar o elenco. Está difícil. São Paulo no mercado da bola, a gente espera que o São Paulo ainda consiga essa contratação. Está buscando, na verdade, um zagueiro, um lateral direito e um meio-campista. Ainda não tem nada avançado com nenhum jogador, nem Medina, nem com ninguém. São Paulo ainda está em tratativas, está em negociações, mas todas elas bem complexas. Bora continuar trazendo ainda mais detalhes, mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube? Vai ter recepção, sim, na partida de volta contra o Atlético Nacional na próxima terça-feira, jogo que acontece às 9h30 da noite no estádio do Morumbis. O Baby, o líder da torcida independente tricolor, a torcida organizada, a principal torcida organizada do São Paulo hoje, ele confirmou, através das suas redes sociais, que vai ter a famosa recepção. Ele tem sido muito ativo, né, até nessas questões de organização ali, de recepção, de festas, de eventos ali com os torcedores. Ele também está tendo uma conversa ali com os policiais para ver também a melhor forma para deixar a festa bonita, né, para não ficar, para quem é um acompanhante mais assíduo do Morumbis, sabe que há algumas partidas já, a polícia, depois ali daquela pedrada que houve ali no ônibus do Corinthians, lá em 2023, na semifinal da Copa do Brasil, a polícia tem afastado cada vez mais o torcedor e aquela recepção já não tem sido a das melhores. Então o Baby está tentando ali conversar e entender como é que pode fazer essa recepção, só está nos ajustes ali para, de fato, os torcedores conseguirem ter esse contato com os jogadores e os jogadores também, né, irem para o jogo de uma maneira mais emotiva, mais forte, assim como foi, por exemplo, contra o Botafogo na temporada passada. Acho que foi a última vez que o São Paulo fez uma grande recepção, né, uma recepção um pouco mais calorosa, mais forte. Foi lá naquela partida contra o Botafogo. O fim acabou não sendo positivo, né? Mas a gente espera que desta vez o São Paulo conquiste aí a classificação em casa. O jogo que acontece na próxima semana, o São Paulo pode confirmar aí a sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Lembrando que o primeiro jogo foi 0-0.
Você estará no estádio do Morumbi na próxima terça-feira? E tem gente que não vai do São Paulo. Lucas Ferreira é a 17ª saída do São Paulo Futebol Clube nesta temporada. Bora elencar e lembrar todos os jogadores que acabaram saindo e fazer um balanço também dessas saídas. Lembrando que alguns jogadores foram por vendas, outros por empréstimo, outros por fim de contrato, mas é um São Paulo que fez uma limpa no seu elenco para essa temporada, apostando muito nos veteranos e também apostando nas categorias de base, mas a maioria deles também acabaram entrando nessa lista aqui porque foram vendidos. Bora relembrar aqui todos os nomes. O Lucas Ferreira já se despediu do elenco. Ele está indo para o Shakhtar Donetsk, naquela operação de 12 milhões de euros, 10 milhões fixos. O São Paulo fica com 8 milhões dessa quantia, 2 milhões de euros por uma meta. Caso o Shakhtar Donetsk se classifique para a próxima edição da UEFA Champions League, o São Paulo pegaria essa bagatela e ainda tem 10% dos direitos numa venda futura. As vendas do São Paulo, além do Lucas Ferreira, teve o William Gomes, que foi por 9 milhões de euros, o Matheus Alves por 6 milhões de euros, o Michel Araújo por 2,75 milhões de euros, o Wellington Rato por 785 mil euros. Aí teve as outras saídas, teve o Rodrigo Nestor, que está emprestado ao Bahia, né? Tem uma cláusula, uma obrigação de compra que é bem simples de ser batida, e a tendência é que ele fique no Bahia. O Bahia pagou aproximadamente ali 10 milhões de reais pelo empréstimo e terá que pagar mais 30 milhões ali pela cessão em definitivo. O Eric também está emprestado ao Vitória. O São Paulo ganhou 1 milhão pelo empréstimo do atleta, mas não tem opção de compra lá no Vitória. Então, caso o Vitória queira a sua permanência, terá que fazer uma compra do atleta. Tem o João Moreira, que está emprestado ao Porto até o término dessa temporada, até o término deste ano. Se o Porto quiser comprá-lo em definitivo, terá que pagar 2 milhões de euros por 50% dos direitos. O Jandrei, agora emprestado ao Juventude, sem opção de compra. O Ibali, também emprestado ao Retrô, clube da terceira divisão, também sem opção de compra. Juliano Galopo, emprestado ao River Plate, e aí tem uma obrigação de compra caso ele bata uma meta ali de 50% dos jogos com uma média de 45 minutos. Aí o São Paulo faturaria algo próximo de 20 milhões. O Wellington acabou saindo a custo zero, lateral esquerdo hoje está lá no Southampton. O Jackson Mendes, olha, o Jackson Mendes acabou saindo também a custo zero, conseguiu ali entrar em um acordo para a rescisão contratual dele e ele partiu para o Independente Del Valle. O Nicão também acabou saindo em definitivo, acabou o contrato dele, o São Paulo não quis renovar. O Rai Ramos também quebrou o seu contrato, ele saiu gratuitamente e já foi seguir os seus rumos. O Orejuela também foi um jogador que tinha contrato com o São Paulo até março desse ano, não chegou a entrar em um acordo por uma rescisão, mas quando acabou março já partiu, já foi embora. E o Rafinha, que saiu ali do São Paulo para ir para o Curitiba e hoje está aposentado. Tem algum nome dessa lista de saídas que você acha que foi injusto ou que hoje no elenco do técnico Hernan Crespo faria uma diferença grande? Ah, eu esqueci de citar também o Igor Vinícius, que acabou indo para o Santos. Tem algum nome aqui que te agrada, que você acha que poderia ser uma boa? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Além disso, também tem Jackson Mendes, né? Jackson Mendes eu falei, tem Yamal Lewis e tem também Santiago Longo. Rapaz, foram mais de 20 saídas. Eu falei 17, não, foram 20 saídas. Rapaz, foi muita saída nesse elenco. O que você achou? Quais desses nomes você gostaria no São Paulo hoje? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Habían errado 2. Pero sí, está invicto en los penales Rafael. Oscar, ahí en ese movimiento del arquero, ¿desde antes era lectura o es la confianza de haber visto anteriormente cómo había cobrado Edwin? Yo siento que en este caso hubo ventaja. Primero por la desconfianza misma del mismo Edwin en el momento de cobrar el penal. Llegó muy lento, se veía que no iba a dar con mucha fortaleza y por ende pues iba a tratar de ubicar. No era una posición como para un remate frontal, certero, con mucha potencia. Entonces casi que le demostró o le dijo a qué palo le iba a patear. Entonces mejor no cobrarlo, se tenía inseguridad. Quizás era mejor. Pues, él se sintió Pero, con la confianza exacto, suficiente. es que la pregunta que yo le hacía a Fabián, ahí cómo se define, si él está seguro, pues él es el que Claro, toma. no, él la pidió. Exacto. Si hubiese sido pero lo no contrario. estaba tan seguro, porque lo que está expresando Oscar. No, claro, él la pide y cuando ya llega, se siente con la confianza de colocarla de ese palo muy medidamente
pero lamentablemente llegó muy Lo anunció mucho. Sí, se la mostró. Le digo, el segundo penal la ventaja la tiene el arquero. es verdad. En este caso, El segundo y el primero, los arqueros siempre tienen Pero más en el ventaja. no, sabes que no tienen en tanta- la medida nunca que tienen primero presión ellos. Nacional desde el principio salió a buscar el partido. Sabíamos que al frente tenemos un gran rival. Nacional lo intentó por todos los lados, como tú lo acabas de decir. Tuvimos las oportunidades, no quiso entrar el balón y bueno, esto sigue abierto. Este es el primer tiempo, tenemos que ir a buscar el segundo tiempo a Sao Paulo. ¿Qué alcanzó a hablar con Edwin? ¿Qué le dijo? Porque también hay que arroparlo en esa condición. Sabemos lo que es Edwin. Edwin nos ha aportado muchísimo, nos da muchísimo, sabemos la calidad que tiene, entonces ahora hay que acobijarlo en estos momentos y sé que se va a recuperar rápido. En esa experiencia que usted tiene, David, jugar en el Morumbí, después de la lectura que tenemos, que es un Sao Paulo al que se le puede manejar la pelota, al que se le puede llegar, ¿está Nacional para dar el golpe en condición de visitante? Nosotros seguimos soñando, sabemos que Sao Paulo tiene muy buenos jugadores, tiene un buen cuerpo técnico y nosotros queremos hacer nuestro juego, ahora pensar en el campeonato y el martes ir a jugar y sacar ese partido para poder seguir avanzando. Gracias, David. Feliz noche. Gracias. Tenía un recuerdo del Sao Paulo de Tele Santana, donde estaba Pero no haber ganado hoy sí. Sí, dio me una parece. gran ventaja. Perdió una haber gran ganado hoy. oportunidad. Porque es que usted Y jugó es bien, distinto y irse Es que jugó con bien. una victoria. hoy a veces de visitante es más fácil jugar, ¿no? Exacto, y jugó bien. En la- Pero bueno, O estamos... São Paulo tentou contratar Mailton, destaque da Chapecoense, mas divergências financeiras entre os clubes frustraram a negociação. O lateral direito de 26 anos tem 7 gols e 3 assistências em 28 partidas na Série B, mostrando grande importância tática para a equipe catarinense. Apesar do interesse também de clubes como o Grêmio, a Chapecoense acredita que Mailton permanecerá até o fim do empréstimo em dezembro. O tricolor paulista segue atento ao mercado, buscando reforços para a lateral direita antes do fechamento da janela. Mas o tricolor tomou outro chapéu no mercado da bola, isso porque o clube demonstrou interesse na contratação do goleiro Matheus Mendes do Atlético Mineiro. No entanto, o São Paulo foi surpreendido ao descobrir que o jogador de 26 anos fechou com o Alverca de Portugal. O goleiro, que estava emprestado ao América Mineiro, viajará para se apresentar nesta sexta-feira. A negociação não renderá valores ao Galo, apenas participação em direitos econômicos. Mas Yang não seria o reserva imediato de Rafael? Me parece que, se depender dessa diretoria, não será. O jovem goleiro de 2 metros de altura poderá ser mais uma joia perdida no clube por não receber chances para demonstrar o seu talento no time profissional. Mas você, torcedor, acha que o São Paulo deveria contratar um novo goleiro para a reserva de Rafael ou dar chances a Yang? Comente aqui embaixo a sua opinião. Fala, nação! A Fut Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo o que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil.